Oi, tudo bem? Meu nome é Giovana e eu vou apresentar o experimento de esvaziamento de tanque cilíndrico na vertical da disciplina de Fenômenos de Transporte 1 do professor Marcos Moreira. Então, antes eu queria fazer uma breve introdução do que seria esse esvaziamento do tanque. Basicamente, né, como o próprio nome já diz, o tanque vai ficando cada vez mais vazio, mas o que isso significa? É que o meu nível ali dentro ele vai estar alterando com o tempo. E é isso que eu vou estar procurando no meu experimento, a variação do nível com o tempo. Mas antes de partir para o experimento em si, eu queria comentar um pouco sobre o teorema do transporte de Reynolds e algumas considerações que foram feitas para eu chegar à equação final que utilizei. Então, o teorema do transporte de Reynolds, que também é conhecido como TTR, é um teorema bem importante, porque ele é a equação fundamental que nos leva a qualquer tipo de balanço que a gente queira. Pode ser balanço de massa, balanço de matéria, balanço de energia. Então, é realmente um teorema muito utilizado e muito importante. E ele o teorema de transporte de Reynolds, né? Seria essa equação, que é a variação de uma propriedade extensiva, que é representada por N aqui, com o tempo para o sistema, que é igual à variação com o tempo da integral no volume de controle de uma propriedade intensiva, que é F, né, relativa a N, vezes dV, mais a integral no sistema de controle dessa propriedade intensiva, vezes a velocidade, vezes N dA. Então, aqui no caso do experimento, né, o que eu vou estar utilizando é um balanço de massa. Então, como que eu chego do TTR até a minha equação final do balanço de massa para esse experimento? Primeiro, eu considerei que a minha propriedade extensiva, N, seria a massa, e a intensiva seria a massa específica. E como eu estou falando de um balanço de massa, né, eu consigo aplicar a lei da conservação das massas, que no caso seria Lavoisier, que nada mais é do que a massa inicial é igual à massa final. Em outras palavras, eu não vou ter uma variação de massa com o tempo. Então, nesse caso, né, substituindo m e ρ aqui na equação do teorema de transporte de Reynolds, eu vou obter uma variação de massa com o tempo no sistema, que nesse caso vai ser zero, e igual a variação com o tempo da integral do volume de controle da massa específica dV mais a integral no sistema de controle ρ dA. Então, como eu falei, né, a gente desconsidera esse termo aqui da massa variando com o tempo. Então, o que sobra para a gente são dois termos iguais a zero, e no caso, o primeiro deles é o termo de acúmulo, que seria a variação de massa dentro do meu volume de controle, no caso do tanque, né, a variação de massa ali dentro do tanque, e o termo convectivo, que seria toda a massa que cruza a fronteira, tudo que vai estar entrando no meu tanque ou saindo. Então, simplificando, né, esse termo convectivo seria o que sai menos o que entra. Então, aqui o 2 está representando tudo o que sai, então eu tenho a integral de ρ2, v2, dA2, menos a integral de ρ1, que seria o que entra, vezes v1, vezes dA1. Isso me leva a essa equação. E aqui, como que eu cheguei, né, desse termo de acúmulo para esse termo aqui? Eu tenho um ρ aqui que tá dependendo de V, mas eu vou considerar que a minha mistura é homogênea, então eu posso dizer que esse ρ, ele não depende mais de V, e assim eu consigo tirar ele da integral. Então, integrando, eu chego aqui nesse termo, né, da variação da massa no volume de controle em relação ao tempo, igual a entrada menos saída. Aqui, no caso, alterou, né, a ordem, porque eu passei o termo convectivo para o outro lado da igualdade. Então, eu também considerei que a massa específica que entra é igual à massa específica que está dentro do volume de controle, que é igual à massa específica que sai, e considerei m igual à minha massa específica vezes o volume.
Então, eu substituí aqui, né, nessa parte da equação, M do volume de controle por ρ vezes V. Então, eu tenho ρ vezes, como ele é uma constante, né, vezes a variação de V em relação ao tempo, igual o que entra menos o que sai. Mas, no caso desse experimento, a gente não vai ter nenhum termo de entrada. Por quê? Eu vou utilizar o tanque já cheio, e aí só então eu vou esvaziar ele. Não vai ter nenhuma corrente entrando ao mesmo tempo que está esvaziando. Então, eu tenho só a corrente de saída, que vai ser igual, né, a ρ vezes dv sobre dt, igual a menos a integral de ρ2 v2 dA2. Considerando também que o ρ é constante, e como eu sei que a minha vazão é dada por velocidade vezes a área, eu posso substituir isso nessa equação. Então, eu tenho ρ vezes a variação do volume com o tempo, igual menos ρ de saída, que vai ser igual ao ρ de entrada, o ρ dentro do tanque, né, que nem eu considerei aqui em cima, vezes a vazão de saída. Como essas duas massas específicas são iguais, eu posso simplificar essa equação. Assim, eu obtenho a variação do volume em relação ao tempo é igual à minha corrente de saída, menos a minha corrente de saída. Mas eu quero encontrar minha variação do nível em relação ao tempo. Então, eu tenho que relacionar esse meu volume com o nível. Aqui, observando o cilindro, né, na verdade, o volume nada mais é do que uma área multiplicada por uma altura. Como aqui a minha altura ela vai estar variando, eu vou ter um dH multiplicando a minha área para assim eu encontrar o volume. Então, eu tenho que dV, a variação de volume, né, é igual a minha área vezes a variação da altura do nível. Então, substituindo na equação, eu tenho que a área vezes a variação do nível em relação ao tempo é igual a menos a vazão de saída, e só passando A para cá, eu tenho a equação, né, o termo que eu queria, que é a minha variação do nível em relação ao tempo, sendo igual a menos vazão de saída sobre a área. E considerando que a minha vazão de saída é igual a uma constante A vezes a raiz de H, eu tenho a equação final que eu vou utilizar, que é a variação da altura, a variação do nível, desculpa, em relação ao tempo, igual a menos constante A vezes raiz de H sobre a área. Então, agora partindo para o experimento, eu vou utilizar esse copo para representar o tanque cilíndrico na vertical, né? E para que a gente tenha uma vazão de saída, eu vou estar furando o fundo dele com esse furador, que é metálico, então eu vou aquecer ele com um isqueiro para que a gente tenha essa vazão. Seria ainda mais fácil se eu aquecesse ele no fogão, mas o meu fogão é um pouco difícil o acesso para filmar, então eu preferi fazer dessa forma. Então, agora eu vou medir a altura do meu copo e também já vou determinar a altura inicial que eu quero que meu fluido atinja, que no caso vai ser a água, né? Para isso, eu vou estar utilizando uma régua mesmo. E, bom, eu encontrei aqui que o meu copo, no total, tem 15,6 centímetros, só que ele tem uma parte aqui que está mais para baixo, assim, do real fundo dele, que é de 4 milímetros. Então, eu anotei isso também para eu desconsiderar das alturas que eu vou estar medindo. Eu optei também por colocar minha altura inicial rente a esse H aqui do meu copo, então eu vou medir quanto que dá também. Então aqui eu já marquei também para facilitar. Vou só fazer um pouquinho mais reto, mas a altura foi de 12,3 centímetros, então é até aí que eu vou preencher o meu copo com a água. Então agora que eu já determinei a altura inicial,
Eu vou medir quanto tempo leva para o meu tanque esvaziar por inteiro. Para isso, eu coloquei água aqui nessa jarra e eu coloquei 2 réguas aqui em cima de uma bacia para que fique o mais reto possível. Também vou cronometrar o tempo com o meu celular e vou segurar o furo no fundo do copo, né, com a minha própria mão. Bom, agora eu já enchi a minha jarra de novo, esvaziei a bacia, e eu sei que o tempo médio que o meu tanque leva para esvaziar é de 1 minuto e 3 segundos. Então agora eu vou medir qual o nível que ele chega a cada 5 segundos. Para isso eu vou utilizar basicamente o mesmo método, né? Cronometrar com o meu celular, vou estar segurando aqui com o meu dedo, e eu peguei também uma caneta, né, para ir anotando toda vez que se passam 5 segundos. Bom, então aqui eu já tive os primeiros níveis, né? E eu vou anotar certinho quanto foi em cada segundo. Partindo agora para os dados obtidos, algumas medições eu citei durante o experimento, né? Mas nenhuma delas eu já diminuí no momento aquela parte inferior do copo de 4 milímetros, né? Que não fazia parte do, digamos, tanque em si, né? Que é o copo, a parte do copo que eu estava realmente utilizando. Então, eu obtive que minha altura total do copo era de 0,152 metros. A altura inicial que eu escolhi para iniciar foi de 0,119 metros e o diâmetro do meu copo foi de 0,055 metros. E aqui eu tenho as alturas obtidas a cada 5 segundos nas 3 repetições, né? Então, elas chegaram bem próximas e esses foram os valores que eu inseri no meu programa que eu vou mostrar agora. Então, partindo para a parte de programação, eu utilizei o programa disponibilizado pelo professor, que faz o ajuste de uma equação diferencial aos dados experimentais. Então, eu coloquei basicamente aqui os meus dados de entrada. Nesse caso, o x experimental é o meu tempo em segundos, que foi de 0 a 60, de 5 em 5 segundos. E os vetores de y
são os meus níveis. Então, como eu medi o nível, eu realizei o experimento, né, 3 vezes, obtive 3 vetores diferentes para o meu nível, eu tenho esses 3 y diferentes. Também tenho o meu y inicial, que é a altura inicial até a qual eu preenchi com água o meu copo, e o diâmetro do meu copo em metros, que foi de 0,055. Aí aqui é a equação diferencial, que é aquela que eu mostrei no começo do vídeo, né? Nesse caso aqui eu tenho menos par de 1, que seria a minha constante A, vezes y de 1, que seria o meu H, elevado a 1 meio, né? Que a minha equação é menos A vezes raiz de H sobre o A, que é a área. Então aqui basicamente é a rotina normal, né? Criada pelo professor. E ela vai gerar para mim o gráfico do meu nível de água no tanque versus o tempo. Eu vou rodar ele agora. Então, esses foram os resultados que eu obtive. Aqui no meu eixo Y é o meu nível, né? E no eixo X os segundos, o tempo em segundos, desculpa. Essas linhas que estão bem próximas, elas são o meu resultado esperado calculado. E as bolinhas são os resultados que eu obtive experimentalmente. Dá para ver que teve uma dispersão grande, né, da linha até as bolinhas. O ponto que mais se aproxima é aqui em 30 segundos, mas mesmo assim é uma certa distância considerável. Eu acredito que isso se deva principalmente à forma como o experimento foi conduzido, né? Era algo bem caseiro, estava um pouco difícil ali de controlar a saída de vazão do tanque a cada 5 segundos, por ser algo manual, às vezes fechava um pouco antes do esperado, depois um pouquinho depois. Não chegou a ultrapassar 1 segundo, né, de erro nisso, mas de qualquer forma, o experimento foi realizado de uma forma bem amadora, então isso explica, né, o porquê dos dados estarem tão dispersos do esperado. E era isso, então, muito obrigada.